E aí, fala meus polímatas, seja bem-vindo aqui ao vídeo sobre o índice QT. O índice que eu criei, que vai te ajudar a cobrar de 3 a 10 vezes mais pelos seus produtos e serviços. Quem está falando aqui é o Manuel Zamparoni, o polímata, e vamos aqui para minha tela para a gente conversar um pouco mais sobre esse índice. Basicamente, então, o que é o índice QT, tá? Hoje eu vou te explicar esse índice QT, qual é o coeficiente de transformação. Esse coeficiente de transformação, basicamente você consegue pegar ele, trabalhar ele. É uma técnica de copy, né, de copywriting, que você vai pegar essa técnica, você vai trabalhar ela dentro do que você está ofertando, seja seu produto, seu serviço, e a partir disso você vai conseguir aumentar o valor percebido do que você está vendendo, beleza? Então esse é o objetivo desse vídeo, que você consiga, através do seu índice QT, do seu coeficiente de transformação, aumentar o valor percebido daquilo que você vende atualmente. Então vamos aqui para a tela, né? Então você vai entender como, né, o disquete vai te ajudar a cobrar um high ticket. Se você já não cobra, você vai começar a poder cobrar esse valor de high ticket, aquele valor de, aquela ideia de cobrar um alto valor para aquilo que você vende. Ou então, se você já cobra um high ticket, você consegue aumentar ainda mais o valor percebido da sua solução. Então, a primeira coisa que a gente começa aqui conversando é sobre o que é a definição de um negócio, seja ele digital ou não. E para mim, uma das melhores definições que eu já vi de negócio é essa aqui, ó. A essência de um negócio é resolver um problema em troca de faturamento e lucro. Ponto. Isso aqui é a essência de um negócio. Você resolver um problema e você trocar isso você trocar por dinheiro, por faturamento e por lucro. Você traz faturamento e lucro para o seu negócio quando você resolve, quando você soluciona um problema. Então tá, tenha isso em mente para a gente continuar aqui a conversa sobre o índice QT. Então o índice QT é um índice que eu criei que ele vai demonstrar o valor, presta bem atenção, não é o preço do que você cobra, ele demonstra o valor daquilo que você está vendendo. Tá? Então, quanto maior esse índice QT, maior vai ser a percepção de valor que as pessoas terão da sua solução, do seu produto, do seu serviço, do acesso que você vende, beleza? Então tá. No caso aqui a gente vai falar muito sobre negócios digitais nesse canal, então a gente vai estar linkando muito produto e serviço a negócios digitais e, enfim, não só apenas o produto, mas o negócio como um todo. Mas vamos lá, vamos focar aqui no índice QT. O índice QT ele depende de 3 fatores. Eu vou trazer aqui cada um dos fatores. Então o QT está aqui no meio, nesse triângulo, ele é o índice QT, o triângulo como um todo, e os 3 fatores são TP, UR e CNT. Vou falar cada um deles, tá bom? Então o primeiro fator do índice QT é o CNT, que é o custo da não transformação, ou eu poderia chamar também do custo da não ação. O que é isso aqui? Eu vou te trazer uma história para exemplificar bem isso aqui. 2013, 2014, vamos voltar lá no tempo, já faz 10 anos isso. Estava com um dilema que era entrar num grupo de mastermind ou comprar um carro. Era esse o dilema. Era o grupo de mastermind do Érico Rocha na época, chamava Mastermind, ainda, se eu não me engano. E eu nunca me importei muito em ter um carro, né? Até coloquei aqui essa questão. Então eu falei, o valor era parecido, se não me engano era 50k. Eu até coloquei o valor aqui, isso, era 50 mil o valor para fazer parte daquele grupo. E o custo de não transformação para mim, naquela decisão para entrar um grupo de mastermind, ou seja, ter um acesso a um grupo de empreendedores que naquela época, cara, foi um acesso incrível para mim, ou comprar um carro. Eu usava o carro da minha mãe na época ali, então eu já tinha essa locomoção do ponto A até o ponto B. Eu falei, cara, não faz sentido nenhum, vou investir no mastermind, mesmo seja o valor de um carro ali, o valor do carro naquela época, então um carro bem legal, inclusive. Então, por que eu estou te falando isso? Porque o custo de não entrar no Mastermind, ou seja, o custo de não ter a transformação, o custo de não ter a ação de entrar no Mastermind, ele era muito maior do que o custo de comprar, do que o custo de não entrar. Ou seja, eu comecei a ter acesso a pessoas que eu não teria acesso se não tivesse entrado, e que me valeu muito mais de 50 mil ao longo dos anos. Então, essa é a ideia, mas eu vou trazer outros exemplos aqui também para ficar mais claro para você o que é o CNT. Mas, basicamente, o que é o CNT? Qual o valor da transformação que você vai gerar no seu cliente e quanto custa para ele não ter essa transformação. Presta bem atenção, quanto que custa para o seu cliente não ter a transformação daquilo que você vende. Em outras palavras, quanto custa para o seu cliente não solucionar o problema que ele tem. Esse é o CNT, é o custo da não transformação. Vou te dar algum exemplo em uma outra área, vai ficar ainda mais claro. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar num mentor, um coach de relacionamento, mentor, mentora, coach de relacionamento, ou uma empresa que vende soluções para casamentos que estão à beira do divórcio. Então vamos pegar esse cenário, tá? Um casamento está à beira de um divórcio. Qual que é o custo da separação desse casal? Desse casal, tá? Vamos lá. Existem coisas que são, vamos lá, intangíveis, deixa eu até negritar aqui, como o estresse, o trauma emocional no casal, nos filhos, se eles tiverem. A própria separação do casal é um custo alto, isso aqui é um custo muito alto, eles não teriam essa transformação, ou seja, não teriam a solução de consertar o casamento, isso é intangível. Agora,
Tem um custo também que é tangível, ou seja, que você consegue metrificar, que é custo com, vamos lá, dá um negrito aqui, custo com advogados, mudança de casa, separação de bens e por aí vai. Ou seja, se um casal está à beira de um divórcio, existe um custo intangível muito alto, que é o emocional, que é o estresse, que é o trauma emocional, que é o trauma nos filhos, etc. E tem um custo tangível, que é a separação dos bens, que é a mudança de casa, que é o custo com o advogado. Tudo isso é um CNT, tá? Tudo isso é um CNT. Que existe um custo de centenas de milhares de reais tangível e um custo intangível ainda maior se aquele problema de separação daquele casal não for resolvido. Isso é um CNT na prática. Então vamos lá, imagine que você tem uma solução customizada para esse casal que está na beira de uma separação. Quanto você poderia vender essa solução que tem esse custo tangível de centenas de milhares de reais, dependendo do casal, às vezes milhões, dependendo menos, mas dependendo até na casa de milhões, ou na casa de centenas de milhares, ou na casa de dezenas de milhares de reais. Quanto você poderia vender uma solução para um casal que está nessa situação? 10 mil reais? 20 mil reais? 30 mil reais ou mais? Com certeza você poderia vender esse valor, essa sua solução, pelo valor que você quiser, né? Ou pelo preço que você quiser, porque o valor da sua solução é muito alto. Percebe aqui que é o CNT? Se aquele casal ele não investe com você, se eles não agem, ou seja, eles não têm a transformação que você vende, o custo tangível, o custo intangível é muito alto. Então, quanto maior o CNT do seu produto ou serviço, maior vai ser a percepção de valor que as pessoas terão dele. E daí, quanto maior a percepção de valor, maior o preço que você pode cobrar para essa solução, beleza? Então vamos aqui para o segundo ponto, o segundo fator do índice QT. O primeiro ponto foi aqui, o primeiro fator foi o CNT e o segundo é o TP, que é o tamanho do problema. Então grava lá, CNT, custo da transformação, TP, tamanho do problema. O que é o tamanho do problema? Então vamos lá. Recentemente eu tinha um problema para resolver, que esse problema crescia para mim, crescia cada dia, não conseguia solucionar sozinho, que estava me incomodando. Eu queria aprender um novo modelo de negócio, uma nova estratégia que me permitisse escalar produtos ou serviços de alto valor, de high ticket. E eu não estava encontrando essa solução. Já faz um tempo, na real, não é tão recente assim, já faz alguns 2, 3 anos mais ou menos. E normalmente a gente, naquela época ali, quando que eu investi nisso? Foi 2021. Isso, 2021. Então faz 3 anos isso. Naquela época não era muito comum ainda a gente ver no Brasil programas que ensinava essa escala de produtos de alto valor. Então fui lá nos Estados Unidos buscar no sentido de ali é o berço do marketing digital, então ali que saem as melhores soluções. Encontrei uma solução com um mentor, no caso que ele chama Coaching Program, né, que seria um programa de coaching, que lá é mais tranquilo vender o coaching, que no caso que seria a mentoria. E foram $8.500 investidos, dá naquela época mais ou menos 50 mil reais. Também mais uma solução de 50k que eu investi aqui. E ali eu aprendi, ó, na fonte do empreendedorismo, como que eles constroem negócio 6, 7, 8 dígitos com foco em high ticket. E isso foi muito valoroso para mim. O meu problema, esse tamanho do problema, ele estava crescendo porque eu tinha minhas mentorias, eu tinha meus grupos, só que eu não conseguia escalar aquilo. Estava muito focado em mim. Então, aquilo estava me incomodando. Estava me incomodando e estava crescendo a cada dia. O que é o TP, então? O tamanho do problema é, quanto maior o problema você resolve, maior vai ser o valor percebido que as pessoas vão ter e mais você pode cobrar pela solução desse problema. Beleza? Então vai ser, quanto maior o problema, maior vai ser o valor percebido. Vamos lá, vamos pegar um outro exemplo aqui, mais palpável ainda, em uma outra área. Vamos pensar em pessoas que precisam perder peso, beleza? Pensa nisso. Vamos colocar 2 exemplos aqui bem claros. Uma pessoa precisa perder 1 kg e outra precisa perder 30 quilos. Qual que é o TP de cada uma delas? Qual que é o tamanho do problema de cada uma delas? Aqui precisa perder 1 kg tem um tamanho de problema relativamente pequeno. Por quê? Porque 1 kg é uma questão às vezes mais de estética. Agora 30 quilos, que é um tamanho de problema muito maior, pode ser uma questão de saúde, pode ser não. Normalmente cai numa questão de saúde também ali. Então, a pessoa que perder 30 quilos vai valorizar muito mais a sua solução de emagrecimento do que aquela pessoa que precisa perder um único quilo. Em teoria, tá? Em teoria seria isso aqui. Então vamos lá, o tamanho do problema é, quanto maior o tamanho do problema que o seu produto, o seu serviço ele resolve, vamos lembrar lá atrás, o que é a ideia de empresa? Você resolver um problema em troca de faturamento e lucro. Então quanto maior o problema você resolve, maior vai ser a percepção do valor que as pessoas terão dele. Então grava bem esse exemplo do 1 kg e 30 kg que vai entrar no terceiro fator que é o R, beleza? Qual que é o pulo do gato aqui? É o terceiro fator. O terceiro fator desse índice QT, ele vai ser sempre o pulo do gato. Por quê? Quando a gente começa a trabalhar o R, que é a urgência, é um segredo que vai fazer toda a diferença para você. Quando você trabalha, quando você aumenta a urgência de algo, automaticamente o tamanho do problema aumenta. Eu vou te dar um exemplo bem claro, tá? Em 2017,
eu descobri que era possível vender produtos digitais no mercado de expansão que é de língua espanhola. Na época já vai fazer 7 anos isso. E eu parei completamente minha operação no Brasil para vender Latam. Porque eu descobri, eu comecei a ter uma urgência. Eu falei, existe um problema aqui, que é uma oportunidade, que também oportunidades são problemas são também oportunidades, tá? Que a gente consegue resolver. E eu parei minha operação no Brasil para vender Latam. E por que eu fiz isso? Porque da urgência, que eu vi que era um mercado, um oceano azul para eu poder explorar, beleza? Em 2019, peguei um prêmio da Hotmart para o maior número de vendas internacionais por conta desse movimento. Então fez todo sentido. Agora vamos pegar esse exemplo do 1 kg e 30 kg e aplicar ao R aqui também nele. Então vamos lá. Vamos lá. Ah, só mais um item aqui, né? Por conta da urgência que eu tava, eu não falava espanhol, eu não fazia a mínima ideia do mercado espanhol. Eu fiz uma parceria com 2 pessoas na Espanha para vender esses produtos. Começava lá na Espanha, né, no mercado espanhol, e depois vinha para a Latam. E eu pagava 20% do faturamento para essas pessoas. E foi uma grana considerável que elas receberam. Por quê? Porque tinha uma urgência de querer fazer esse movimento quanto antes e não sabia como fazer. Tinha um problema que era: eu quero explorar uma oportunidade de mercado latino-americano, mercado de língua espanhola, não sei como fazer, não conheço o mercado, não sei falar espanhol, pô, vou pagar alguém que faça isso aqui para mim. E aí 20% do faturamento foi um bom faturamento ali que eles receberam de comissão ali. Beleza, agora vamos trazer outro exemplo da UR, continuando aquelas ideias que a gente estava falando. Então, vamos voltar naquela pessoa que precisa perder 1 kg, precisa perder 30 quilos aqui, tá? 1,30 kg. 30 quilos, em teoria, é um tamanho de problema muito maior, correto? A gente chegou nessa conclusão já anteriormente. Agora, vamos aplicar o R dentro disso aqui. Ou seja, uma pessoa ela precisa perder 1 kg e faltam 6 meses para o verão. Ou seja, ela tem um tamanho de problema pequeno e a urgência menor ainda, daqui 6 meses, certo? É uma urgência pequena. Agora, imagine o seguinte: essa mesma pessoa, ela não é 1 kg, ou outra pessoa que precisa perder 1 kg. Ela não é para o verão daqui 6 meses. Ela precisa perder 1 kg para entrar no vestido de casamento que vai acontecer na semana seguinte. Ou seja, a gente trouxe a urgência para a semana seguinte. Você precisa começar a trabalhar agora, não é nem amanhã. Começar a trabalhar agora nessa perda de peso para poder entrar no vestido de casamento. Então, quando você traz uma urgência, quando você mostra para a pessoa que o problema dela, ela não pode ficar procrastinando aquela solução daquele problema, e você precisa trazer argumentos para isso, você precisa entender qual que é o custo da não transformação, você precisa entender quais são os custos intangíveis, os custos tangíveis, qual que é o tamanho do problema, conseguir explicar esse problema, esses custos para ela, ela vai começar a entender que ela não pode mais procrastinar para aquela solução, precisa começar a resolver isso agora. Ou seja, você traz a urgência para o momento presente. Mesmo que na cabeça dela a urgência esteja lá daqui 2, 3 meses, 5 meses, 6 meses, daqui 1 ano. Não, daqui 1 ano eu resolvo. Tá bom, mas vamos começar a resolver isso agora, porque daqui 1 ano às vezes já foi tarde demais. Então, quando você trabalha a urgência, automaticamente o tamanho do problema também aumenta. Beleza? Então vamos lá. Vamos calcular o índice QT da sua solução. Então você tem, o que é a sua solução? É o produto, é o serviço que você vende, é o acesso que você vende. Esse produto, esse serviço, esse acesso que você vende, ele precisa solucionar um problema, beleza? Então vamos lá. Isso já ficou bem claro. Agora, como você calcula o seu índice QT? O seu índice QT se calcula da seguinte forma. Você vai dar uma nota de 0 a 10 para o CNT, para o TP e para o R. Como que funciona? Para o CNT, você vai dar uma nota de 0 a 10 para o custo da não transformação. Se o custo for 0 é um custo bem baixo e 10 é um custo alto que a pessoa tem. Então você vai medir da nota de 0 a 10, sendo 0 muito baixo e 10 um custo muito alto que ela terá. TP, mesma coisa. TP 0 é um tamanho de problema pequeno, ou seja, um problema pequenininho, e 10 é um tamanho de problema gigantesco. O R, a urgência, é um tamanho de problema. O R0, ela não tem urgência nenhuma para resolver aquilo, e o R10 ela tem urgência para resolver ontem esse problema. Deve ter resolvido esse problema ontem. Você vai dar essa nota, você vai somar depois, dividir por 3, a gente vai encontrar a média do seu índice QT. Então o que é isso? Vamos lá. Vamos supor que o seu CNT seja 5, o TP seja 6 e o R seja 4. Então 5 com 6 dá 11, mais 4, 15. 15 dividido aqui por 3, a gente encontra um índice QT de 5. Tá? Quanto mais próximo for de 10 o seu índice QT, maior vai ser o valor percebido da sua solução e mais você vai conseguir cobrar por ela. Beleza? Valor percebido, maior vai ser o preço que você consegue cobrar para a sua solução. Então, o que eu quero que você tenha agora? Que você realmente pause esse vídeo, faça a nota ali do seu CNT, se for preciso, volta lá no CNT, ouve de novo, entenda quais são os problemas, os custos tangíveis, custos intangíveis que você vende e soluciona.
Começa a escrever o custo intangível é esse, o custo tangível é esse, dá uma nota para o seu CNT, faz a mesma coisa do tamanho do problema, entenda qual que é o problema, entenda a raiz desse problema, entenda os prejuízos que esse problema traz para a pessoa, isso faz com que você entenda se aquele tamanho de problema é grande ou pequeno que você resolve, e a urgência. A urgência é o seguinte, você precisa trazer uma urgência para a pessoa resolver. Ou seja, não pode procrastinar, porque seres humanos têm a tendência de procrastinar. Nós procrastinamos para resolver as coisas. Então, quanto antes você traz essa urgência, você espreme o tempo, né? Fala, olha, eu quero resolver aqui. Estou aqui, quero resolver aqui. Nossa, faz isso aqui, ó. Ou seja, você traz, não, tem que resolver o quanto antes para você poder continuar, por exemplo, a sua vida, né? Ou você resolver aquele problema e não deixar com que ele aumente aquele problema, não se torne uma bola de neve. Então, você vai fazer essa nota, vai encontrar seu índice QT, e você vai deixar nos comentários aqui qual foi a nota que você encontrou do seu CNT, do seu TP, do seu R e a média do seu índice QT. Beleza? Eu quero te fazer uma pergunta, então, polímatas. Você que é um polímata, você quer uma continuação desse conteúdo? Se você quiser uma continuação, eu tenho uma continuação pronta já. Eu tenho material pronto onde eu vou te ensinar como você aumenta o seu CNT, como você aumenta o seu TP, como você aumenta o R, como você faz para aumentar isso daí. Vamos supor que você encontrou exatamente essa nota de 5 do seu índice QT. Você pode cobrar bem por ela, mas existe forma de cobrar melhor. Eu também vou compartilhar nesse próximo conteúdo uma tabela onde eu coloco ali, ó, se a sua nota for 5, você pode cobrar até X mil. Se for 6, até Y mil. Se for 10, você pode cobrar até Z mil, por exemplo. Então, eu vou compartilhar também uma tabela nesse próximo vídeo e principalmente te ensinar, mesmo que você tenha uma nota baixa hoje, como que você aumenta cada um desses 3 fatores do seu índice QT e pode cobrar, então, de 3 a 10 vezes mais do que você cobra hoje pelo seu produto, pelo seu serviço, pelo acesso que você vende, beleza? Então, o que você precisa fazer para liberar esse próximo vídeo? Eu quero que você venha aqui, comente abaixo desse vídeo, comente suas dúvidas, comente o que você achou, deixe algum comentário, fala, só gostei, deixe algum feedback que eu preciso entender se você entendeu esse vídeo e se você quer uma continuidade dele. Então, deixe seus comentários aqui embaixo, deixe seu like, deixe sua curtida, ativa aquele sininho de notificações. Eu vou começar uma produção de conteúdo massiva aqui para o YouTube e eu quero entender quem está me seguindo, eu quero entender um pouco mais de você também e quais são os seus interesses dos próximos conteúdos, beleza? Então, ficou com dúvida? Quer deixar um feedback? Quer deixar alguma pergunta? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu preciso saber qual foi o seu entendimento disso aqui, se você já conseguiu aplicar no seu negócio, se você já teve resultado quando você aplicou, se você já abriu somente esse conteúdo. Então, você comentando, deixando seu like e ativando o sininho de notificações, eu vou preparar o próximo conteúdo, que é a continuação, que é a parte 2 do Índice QT. Beleza? A gente se vê nos próximos vídeos, então. Não vai ser só sobre marketing digital, vai ser sobre empreendedorismo, sobre investimentos, sobre arquétipos, sobre desenvolvimento pessoal. Vou trazer bastante conteúdo para você no YouTube, então se inscreva aqui também no canal. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.